Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1982. Atuou como volante, zagueiro e lateral. Aqui em nossa capital, ele jogou pelo Fortaleza, pelo Ferroviário, pelo Caucaia, pelo Horizonte. Tudo isso para falar de Francisco Erandi da Silva Feitosa. O maestro de hoje é ele, o Popó do PC. Fala, parceiro, seja muito bem-vindo ao Maestros da Bola. Agradeço o convite aqui. Espero fazer uma grande matéria hoje aqui com vocês. Show de bola. Você é um exemplo para muitos de nós da imprensa e também para muitos atletas. Sabemos já que você tem um projeto aí para trabalhar com crianças e tal. Vamos falar sobre isso também, sobre a sua vida, sobre o seu lado profissional e também o que você tem feito depois de jogar futebol. Mas eu quero começar antes do profissional. O que o Erandi fazia quando ainda garoto, tocava na bola, participava dos rachas. Fala um pouco do Erandi antes do profissional. O Erandi é aquele cara sonhador, né? Como toda criança, de um dia chegar a uma grande equipe do futebol brasileiro. Jogava no bairro, as escolinhas que tinha por lá, muitos projetos que tinha no bairro ali entre Cunha do Ceará e Genibaú. Meu pai tinha um time também, então assim fui jogando ali e tinha um sonho, né? E antes de chegar no Fortaleza para fazer a avaliação, junto com meus companheiros. Legal, então começou ali no bairro, com aquela galera e tal, e foi até o Fortaleza. Fez o teste, escolinha, como é que foi? Foi peneirada? Como é que funcionou a sua chegada no Fortaleza e aí despontar, né? Eu estava em casa, né, deitado, um colega meu falou comigo, pedindo minha chuteira emprestada, né? Que ia fazer um teste no Fortaleza. Eu falei que ia também, né? A gente pegou a bicicletinha, cada um na sua. Foi devagarzinho, foi eu e o Gel, que é o nome dele. E a gente saiu devagarzinho, chegou lá no PC com mais de 100 garotos. E quando nas escolinhas jogava de atacante, fui pedir para jogar de atacante, né? E todo mundo queria ser atacante. E acabei ficando no 6º time jogando de meia, né? Aí no outro teste já fui para volante. Na última avaliação fui de zagueiro. E na época o treinador era o Jurandir, né? E o campeonato naquele tempo era 8-1. E como era 8-2, eu tinha mais um ano. Então eu acabei ficando na equipe, né? Passando no teste. Ele até disse assim, tu traz a tua documentação depois de 2 meses. Eu com uma semana já estava minha documentação toda lá no Fortaleza. E acabei estreando no campeonato. Assim, graças a Deus, as coisas para mim, Deus foi me abençoando, as coisas aconteceram rápido demais na minha carreira. Isso é o quê? Era o sub-17. Eu estava com 15, fazendo 16 e a gente ia jogar o campeonato 17 e acabei jogando com 16 anos. Caramba, legal. Então, quem te deu as primeiras oportunidades já no profissional? Agora a gente já saltando um pouco, quem te deu as primeiras oportunidades no profissional? No profissional, como eu tinha ido para a seleção cearense sub-17, aí quando eu voltei, o Oliveira Canindé era o treinador da seleção e ele assumiu o Uniclinic, né? Na época ele queria me levar para o Uniclinic. Só que o Fortaleza não me liberou e começou a deixar eu treinando com um profissional, que era o Flávio na época, né? Só que aí o Flávio acabou perdendo o turno e o Ferdinando Teixeira assumiu. Aí quando o Ferdinando Teixeira assumiu, aí eu estava lá e acabou me chamando para completar um coletivo. E depois disso eu fiquei no profissional direto. Tu chegou no Fortaleza, no profissional ainda novo, né, também. Você falou aí que no Sub-17 jogou com 16, mas no profissional você, acho que com 19 anos já estava ali. Eu com 17 eu já estava no profissional jogando e sendo campeão com 18 anos. Com 18 anos, eu ia falar 19 campeão, mas foi com 18 anos ainda, né? Fala um pouco aí também dessa tua participação no Tricolor de Aço, já que você tem uma identificação muito grande, sendo campeão em algumas competições, né? E como nós falamos agora, jovem ainda, com 18, já levantando o troféu, já participando de campanhas vitoriosas. Assim, eu sempre falo que o PVzinho antigamente era bom para a garotada, porque a gente já sentia aquele calor, aquela pressão do torcedor quando você fazia preliminar, né? E como eu joguei assim umas 4 partidas, acredito que foi pouca, né? As preliminares, e isso me deu uma experiência maior. E o primeiro título foi em 2000, né? Aquela geração que o Fortaleza há muito tempo sem ganhar. Acabei sendo campeão junto com o grupo, né? Tu estava naquele time? Caramba, cara. A minha estreia foi contra o Ferroviário. O Ferdinando Teixeira chegou para mim e perguntou se eu tinha coragem de jogar. Eu falei que tinha.
E aquele grupo era bom, era um grupo que era jogadores experientes, né? E acabou passando tranquilidade para mim. Já como volante, Já né? como volante. Aí em 2001 não, em 2001 já era titular todos os jogos. E acabei também sendo campeão em 2001 com Fortaleza. Minha história no Fortaleza ela é um pouco longa, né? Eu tenho 365 partidas mais ou menos. Caramba, bicho. 6 títulos cearenses e 2 acessos. Caramba. Em 2002 e 2004 subindo com Fortaleza. Então tu foste campeão, tu estava na campanha de 2000, de 2001. 2002 o acesso. 2002 o acesso. 2003 campeão. 2004 o acesso. Também o acesso. 2005 e 2008 sendo campeão. Caraca, meu irmão, que massa. E foram 300 e poucos, 360 e muitos, né? 360 jogos ou mais do que isso. Que massa. Como é a tua ligação hoje, por exemplo, com a torcida do Fortaleza? Porque não é ninguém, não é qualquer um que faz 300 jogos com a mesma camisa, 300 jogos e diversos títulos. Como é a tua identificação, assim, a tua comunicação com a torcida tricolor? Ela é boa, né? O torcedor tem um carinho muito grande por mim, às vezes quando eu vou nos jogos do Fortaleza, estou ali no meu cantinho, me reconhece, pede para tirar foto, agradece por tudo que eu vivi no Fortaleza, né? Sim, o carinho que eles têm por mim é grande. Acho que pela identidade que eu criei no clube, né? Acho que passei mais de 8 anos no clube e isso marcou na época do torcedor. Dessas equipes, eu sei que vai ser difícil, mas dessas equipes que você jogou no Fortaleza, sendo campeão e tal, tu escolhe uma assim e fala, caramba, essa equipe aqui é sensacional, é boa pra caramba, tem parceiros e a qualidade técnica se sobressaiu realmente. Tem algum que tu destacaria nesses anos aí? Tem 2 grupos, né? Tem um de 2002 que esse é o grupo que eu levo pro resto da minha vida, né? Quem seria? Jefferson, Erangi, Marcão, Angelim, Sérgio, Chiquinho. Caramba. Dude, Kel, Juninho Cearense, Vinícius, Clodoaldo, ainda tinha o Finazzi que ficava trocando entre o Finazzi e esse cara. Tinha aquela galera que ficava no banco, Rogério, Carlinhos. Que massa, Tinha Coelho, deixa eu ver, tinha Rodrigues, o goleiro, Albérico, Sandro Goiano. É uma galera boa ali. Boa pra caramba. Esse aí ficou marcado. E teve a galera de 2005, né? Que era com o Lúcio, com o Rinaldo, o Hernanes, tinha o Mazinho Lima. Então, assim, são os grupos que ficou marcado pra mim na minha carreira. Uma galera boa, e essa galera que muitos, né? Se não eram daqui, muitos acabaram residindo, né, em Fortaleza, ficando por aqui. Muita dessa galera continuou ficando por aqui e de fato, essa identificação, essa identidade com a cidade, com a torcida, com o clube, é muito legal. Em 2006, o Erandi recebeu uma proposta para jogar no Atlético Paranaense. Foi 2006? Foi 2006. E como é que foi essa primeira passagem lá? Eu tive a primeira passagem em 2001, né? Ah, tá. Na época eu fui emprestado junto com o Pires, né? Aquele grupo lá de 2000 que foi campeão brasileiro. Aí voltei, né? Aí em 2006 não, eu já estava mais experiente, já tinha jogado uma Série A e era o capitão do Fortaleza em 2005. Então eu cheguei no Atlético já com outra cabeça, né? Foi bom para mim, para minha carreira, para minha cultura de viver lá fora também é bom. Só um pouquinho, tu foi em 2001 pro Paranaense, então 2001. com 19 anos. Com 19 Muito anos. novo ainda, né, cara? Quem foi que te levou para lá? Na época o treinador era o Mário Sérgio. Até que... Tinha treinado aqui já? Não, nunca tinha treinado, né? Pela campanha que o Fortaleza estava fazendo no Campeonato Nordeste, campeão cearense, acabou despertando interesse, né? Uhum. Na época o cara que fez a negociação era o Magno, do Moraes, que me levou para lá. Sim, aí pronto, aí fala agora de 2006, 2008... O meu contrato estava acabando em 2005, né? Eu tinha uma proposta do Internacional e a do Atlético Paranaense. Como eu já conhecia a cidade, o clube, eu preferi ir para o Atlético Paranaense na época. Foi um tempo importante? Foram 2 anos, né? 2 anos que aprendi muito no futebol, né? Trabalhei com o Lota Matheus, um treinador que aprendi muita coisa com ele. Pouco tempo que trabalhei, mas foi muita coisa. Que a gente vê no futebol de hoje, ele fez isso em 2006, né? Então, assim, o negócio já estava lá atrás, estava bem avançado já. Então, aprendi muito, para mim foi bom, para minha vida, foi excelente. Beleza. A torcida do Fortaleza fala muito de Erandi, por onde a gente passa, a gente escuta muito algumas referências a Dude, Angelim, Erandi. E eu acho legal, porque
no coração do torcedor, eles começam a colocar um grupo seleto de preferidos, né, de escolhidos. Mas tem um apelido que a torcida te deu, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que Popó do PC? Claro que eu sei, mas fala pra gente aí. Popó do PC é porque era um cara que quando eu entrava nos clássicos, eu sempre era um cara que tinha muita vontade, né? E nunca fui de levar desaforo para casa. Então, assim, todos os clássicos que tinha tumulto, tinha briga, eu estava envolvido. Então, acabou acontecendo isso, né? Teve várias confusões e o Erandi sempre estava ali. Então, a vontade de vencer, eu sempre falo que, como eu era torcedor que via os pais, muitas vezes, deixar de dar uma coisa melhor para o seu filho para comprar ingresso, que a dificuldade era maior naquele tempo. Ver o torcedor indo para o estádio, chegar na Parangaba ali de pés para o Castelão, então eu levava tudo aquilo que eu via ali para dentro de campo e acabava sendo um pouco mais briguento dentro do estádio. Se o Erandi é o Popó do PC, o Wendel é quem? O Wendel? O Vitor Hugo é quem? Mike Tyson, Holyfield, sei lá. Cara, aí você chegou a jogar no Ferroviário já em 2017, se eu não me engano. 2017, cheguei para Fares Lopes, né, em 2018 aí eu vim para o Campeonato Cearense. Chegaram à final, né? Chegamos à final do Campeonato Cearense. Chegaram à final diante do Ceará. Também tinha uma equipe forte, uma equipe equilibrada entre experientes e algumas jovens promessas, né? Fala um pouco também dessa tua experiência aí no Ferroviário. Eu cheguei junto no Ferroviário, na época muito difícil, né? As coisas lá não estavam boas. E na época o Rômulo assumiu o time e acabou me convidando para ir para lá. E montamos um grupo, né? Clodoaldo, até o Rinaldo foi para Fares Lopes. E a gente acabou não tendo muito sucesso. Ficamos na semifinal do campeonato e no ano seguinte o diretor lá, o Neto, perguntou se eu queria permanecer no Ferroviário. Eu falei que sim. Fiquei no Ferroviário. A gente teve uma campanha muito boa no campeonato, né? Acabou ficando em terceiro, mas porque teve muita polêmica no campeonato, muito WO. Acho que teve uns 5, 6 WO e acabou isso atrapalhando a nossa subida. Mas aí, como o Alto Santos não jogou, a gente ia jogar no ano seguinte. E nisso, a preparação do Ferroviário para o Campeonato Cearense era entre 10 dias a 15 dias. E o Marcelo Vilar, na época, era treinador, com a garotada, a gente foi formando o time. E nessa preparação chegou o Mota, chegou a Cizinha, aí foi fortalecendo o grupo e a gente acabou chegando numa semifinal, né? Chegou na semifinal, ganhamos vaga para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E no ano seguinte a gente conseguiu até o título da Série D pelo Ferroviário. Legal. Nesse processo aí, 16, 17, 18, eu reputo que foi a virada de mesa do Ferroviário, o início de uma reestruturação, uma reorganização. Não que os problemas estejam resolvidos, mas nesse processo aí de 16, 17, 18, foi quando o Ferroviário, seus diretores começaram a organizar uma nova maneira de gerir. E acho, honestamente, que vocês, com mais experiência, como você falou aí, né, o Assisinho, o próprio Mota, você, alguns outros nomes, tiveram uma importância muito grande, até pelo que vocês representam para o nosso futebol. Eu acho isso muito importante ressaltar, falar sobre isso, que essa virada, de forma positiva, do Ferroviário partiu muito também da experiência desses atletas, pelo menos é como eu vejo olhando aqui de fora. E como você falou, a partir daí chegou a semifinal do Cearense, foram campeões do Campeonato Brasileiro Série D, e aí o Ferroviário também conquistou algumas coisas. Cara, tu ainda jogou aqui pelo Caucaia, Guarani, Horizonte. Fala também um pouco dessa tua passagem nos clubes de menores investimentos do nosso estado. Quando eu saí do Ferroviário, né, recebi o convite para ir pro Caucaia. O Caucaia estava na segunda divisão do Campeonato Cearense. Cheguei lá, a gente conquistou o título do campeonato da segunda divisão, subiu o time. No mesmo ano a gente conseguiu o título da Fares Lopes. O título da Fares Lopes, já ganhou vaga na Copa do Brasil no ano seguinte. E joguei mais um ano, né? E depois como o campeonato era pouco tempo, aí você parava 4 meses e voltar de novo, eu achei melhor parar de jogar, porque já não estava mais
sentindo um friozinho na barriga quando o Fernando Teixeira falava, né? Quando você sentir o friozinho na barriga, você continua. Quando parar, pode parar de jogar porque perdeu a vontade de jogar futebol. Isso que tinha 30 e... Eu tinha 35 anos, não, 37 a 36, eu acho que era mais ou menos 37, isso. 36. Pessoal, estamos conversando hoje com Erandi. Erandi, que foi um volante de muita qualidade, também atuou como lateral e zagueiro, mas ele se solidificou como volante, jogando no Fortaleza e passando aí por algumas equipes do nosso estado e do Brasil, tá? A gente vai finalizar a primeira parte, agora o primeiro tempo da nossa conversa, e a gente retorna. Eu quero te convidar para ficar com a gente, para continuarmos falando. Vamos falar sobre um projeto social do Erandi, vamos falar sobre o Erandi como auxiliar técnico, temos aquela tradicional participação do debate pronto, onde eu falo alguma frase ou alguma pergunta e ele fala com o que vem no seu coração. Então, tem muita coisa bacana ainda, não sai daí, e a gente volta com a segunda parte, conversando com o craque, o maestro de hoje, Erandi.